Olá pessoal, meu nome é Cristos e antes mesmo de eu me apresentar, eu queria explicar qual é o propósito desse papo que eu pretendo manter com você, que é um empresário, que é um executivo ou que é um empreendedor. E para falar com vocês sobre o grande desafio empresarial que a gente tem hoje. O sucesso da nossa empresa, ele não depende mais do tipo de produto que a gente comercializa. Ele não está mais vinculado ao tipo de serviço que a gente presta. O sucesso da nossa empresa está muito mais linkado à qualidade das pessoas que estão lá dentro. É você conseguir criar e manter um time de colaboradores altamente comprometido com o resultado da sua empresa. Só que para você ter um time comprometido, esse time tem que estar preparado para uma série de desafios. Precisa estar preparado e acostumado a tomar decisões. E a gente acaba tendo uma dificuldade enorme em delegar funções para os nossos funcionários, porque na verdade a gente não acredita que eles estejam qualificados. A gente acha que é um risco muito grande você delegar para um funcionário alguma atividade que é importante. E com isso você acaba ficando preso numa série de atividades cotidianas, aquelas atividades menores do dia a dia, que você acaba fazendo e acaba ocupando parte do seu tempo com essas questões. Quando na verdade o ideal seria que você pudesse repassar essas atividades para os seus colaboradores e ficar com tempo livre para pensar na sua empresa estrategicamente, para onde nós vamos, o que nós queremos, como nós vamos rentabilizar a nossa operação. Ou seja, é super importante a gente quebrar esse paradigma de achar que as pessoas não estão qualificadas. E se elas não estão, não cabe a nós trabalhar para que elas se tornem qualificadas. E nesse sentido, a propósito, eu tenho uma oportunidade única para você. Para chegar nela, eu preciso explicar o seguinte. Imagina que de um lado você tem o Centro Paula Souza. Centro Paula Souza é quem coordena os trabalhos das ETECs e das FATECs, que são cursos técnicos de altíssima qualidade e gratuitos. E do outro lado você tivesse uma instituição como o SEBRAE. O SEBRAE que é referência no apoio ao micro e pequeno empresário. É referência no apoio aos empreendedores. Então, olha só, são duas culturas fantásticas que unidas poderiam formar uma escola, a Escola de Negócios do SEBRAE. Então, imagina o seguinte, o seu grande desafio é fazer com que os seus funcionários tenham uma visão de como se gerencia, de como uma empresa acontece, de como ela é gerida. Então imagina que agora você tem a oportunidade de colocar ele para aprender isso com quem faz na prática. O SEBRAE, por exemplo, a grande missão dele é entender o mercado e preparar empreendedores e executivos e empresários para atuar nesse mercado. Então olha que maravilha você poder dispor de uma instituição que tem uma vasta experiência no ensino aos jovens. E jovens aqui não está linkado à idade, né? Jovens de todas as idades. Jovem está linkado à atitude. Então, assim, juntando essas duas instituições, você tem o campo mais fértil para você qualificar os seus colaboradores. E isso vai fazer toda a diferença na sua empresa. Eu sei que a gente costuma pensar, mas essa juventude hoje em dia, eles não têm comprometimento suficiente, eles não têm competência, eles não têm habilidade para tomar decisões, para assumir desafios. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu leciono para esses jovens há mais de 5 anos. Boa parte deles são absolutamente fantásticos. Imagina o seguinte, é uma geração que foi criada, acostumada a buscar informação. É uma geração que aprendeu como aprender. Então, essa facilidade deles, associada à criatividade que eles têm, pode fazer uma grande diferença se esses jovens forem desafiados.
O grande problema é que a gente não consegue perceber a qualificação deles porque a gente também não dá oportunidade para que ele exerça essas habilidades. Então, na medida que você qualifica esse jovem, que você coloca ele num ambiente empresarial, porque aqui dentro, na verdade, ele vai conviver com quem? Com empresários, com executivos, com alunos que de alguma forma ou querem desenvolver um produto, ou querem criar uma empresa, ou querem ascender profissionalmente dentro de alguma empresa. Então, se você conseguir fazer com que o seu funcionário comece a conviver dentro desse ambiente, você vai se surpreender com o que ele é capaz. Ele já tem essa facilidade de aprendizado, ele já tem essa criatividade e essa visão descomprometida do mercado, que é importante. É importante para a gente poder buscar fazer as coisas de formas diferentes, buscar inovação. A gente ouve falar tanto em inovação e eles são frutos da inovação. Então a gente precisa dar oportunidade para esses jovens entrarem na nossa empresa e trazer formas novas de fazer as coisas, porque o mercado exige isso. Não existe mais uma empresa que hoje tem sucesso e que esse sucesso seja garantia de sucesso futuro. O sucesso dele só vai se perpetuar, essa empresa só vai perenizar se de fato ela tiver um foco voltado para o mercado. Então ela precisa conhecer o mercado, precisa conhecer as novas tendências. E esses jovens talvez sejam o caminho. Agora, como fazer isso? Eu sei que a gente passa por um momento de alguma dificuldade, um momento que inspira alguns cuidados e, portanto, a gente precisa ter muita atenção à questão de custos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a Escola de Negócios do Sebrae já é uma realidade e ela não tem custo. São cursos de altíssima qualidade, que prepara, que forma profissionais para atuarem nesse mercado sem que ele ou que você tenha que arcar absolutamente nada com isso. Então você que é empresário e que de alguma forma sabe desses tempos difíceis que a gente vai enfrentar e sabe que você precisa estar atento ao mercado e a visão estratégica, ao que você vai fazer, como você vai conduzir as coisas, se você precisa desse tempo, não tem outra saída. Você vai ter que começar a delegar atividades. E para delegar, as pessoas têm que estar qualificadas. E para qualificá-las, nada melhor do que a Escola de Negócios do Sebrae. Voltando ao início do nosso papo, eu falei que eu não ia me apresentar naquele momento, mas além de ser professor da Escola de Negócios do eixo de gestão, eu tenho mais de 35 anos de bagagem no mundo empresarial. Eu atuei em empresas dos mais diversos segmentos, varejo, indústria, comércio, instituições financeiras, em funções diferentes, em áreas diferentes. Então, eu acabei agregando um conhecimento empresarial bastante grande, que eu utilizo até hoje. Hoje eu sou consultor de empresas que de alguma forma precisam ser revitalizadas, empresas que passam por dificuldades e que precisam dar a volta por cima, é o processo turnaround. Então, nesse período, há mais de 10 anos eu venho trabalhando com essas empresas, eu aprendi o seguinte, que o que vai fazer a diferença é o quanto você consegue comprometer os seus funcionários. E comprometer é dar para eles oportunidade para que eles se qualifiquem e depois oportunidade para que eles cresçam dentro da sua empresa. E se eles ficarem muito bons, não se preocupe porque ele não vai se tornar um concorrente seu. O que esses jovens querem é ser desafiado. O que eles buscam é encontrar oportunidades. E se essa oportunidade estiver dentro da sua empresa, e se quem orientou, quem mostrou o caminho para essa oportunidade foi você, você vai ter uma relação com ele de longo prazo. Você vai envolver o seu funcionário de tal forma que ele vai ser altamente comprometido com você e, consequentemente, com a sua empresa. Outra coisa, a partir do momento que ele começa a conviver aqui dentro, a mentalidade dele muda completamente. Ele deixa de achar que o empresário é quem tem obrigações e que ele tem direitos. Ele começa a entender que no mundo empresarial,
para se ter algum direito, antes a gente tem que estar muito bem preparado. Antes a gente tem que dar muito para a empresa para poder cobrar alguma coisa. E aqui dentro ele vai conviver justamente dentro de um ambiente que é muito propício para isso. Então, se você realmente é um empreendedor, é um empresário que está acostumado a aproveitar oportunidades, essa oportunidade é única. A única coisa que você precisa fazer é indicar aos seus funcionários, aos seus colaboradores que procurem a Escola de Negócios do Sebrae. As inscrições já estão abertas. E se você me permitir, no finalzinho eu vou até colocar algumas imagens da estrutura que essa escola tem para você ter uma ideia do quanto isso pode ser promissor para você e para a sua empresa e, consequentemente, para os seus colaboradores. Então, não perca essa chance. Você que é um empresário de sucesso, aproveite, porque vai valer muito a pena, eu tenho certeza. Muito obrigado.